2020 fui trabalhar em uma organização. Até 2022 eu trabalhei numa organização, um apoio à Associação Vacina Mútua, com adultos em situação de rua em São Paulo. No São Paulo, sim, na Grande Centro, né? E depois 6 anos, nos últimos 6 anos, com criança e adolescente também, que era meu foco, com crianças em situação de rua, na Cracolândia, em todo o centro expandido de São Paulo. Mas nunca também deixei o foco para a comunidade, né? E aí 2022, quando eu me aposentei, e aí eu voltei para o trabalho, para militância de novo, o foco mais para militância de novo. Hoje eu estou no Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde da Unidade Básica do Maria, que é do Carumbé, do outro lado. Estou como suplente da Unidade Básica aqui do Damasceno, que é a unidade que a gente conseguiu, depois de 30 anos de luta, conseguimos no ano passado. Fez um ano agora, né, que a gente tem unidade, é uma unidade provisória, foi porque a gente é um prédio lotado, a gente tem discutido várias situações que precisa ser que a Anvisa autorizou, mas em outras, se fosse que olhar mesmo, não autorizaria. Como assim, curativo não é feito aqui, ainda é feito no Carumbé, não temos sala, não temos dentista, tem que ser feito numa outra unidade, referência, e assim. E a nossa luta continua ainda muito na saúde, no movimento, para que a gente tenha no Jardim Damasceno uma unidade, a gente tem um espaço aqui em cima na Dona Rosserri, que seja construído uma unidade de saúde com toda a infraestrutura que uma unidade requer. Então é uma luta, eu e a Noêmia e o Beto estão como titular, eu estou como suplente, mas enfim, a gente continua numa luta para que, junto com outros conselheiros, para que a gente consiga, junto com a comunidade, né, não só o Conselho de Saúde, ter esse espaço. Também estou como coordenadora na Supervisão de Saúde, Freguesia do Brasilândia, que requer uma outra demanda. A gente tem uma reunião mensal, onde a gente discute toda a situação da saúde da região, Freguesia Brasilândia. Um pouco isso. Só isso, só. Vocês querem água, inclusive? Querem pegar água agora? Enquanto você falava, me surgiram algumas dúvidas. Você falou que trabalhava em Pinheiros e que sua conexão com a militância começou a partir da igreja. Do que você trabalhava? Como que começou isso? Tipo, seu trabalho formal, assim? Eu trabalhava no escritório de uma assistência técnica naquela época. Era... vocês nem conheceram, videocassete. Era de televisão, videocassete naquela época, né? Que era o ball, né? Do boom né? E naquela época vinham vídeos importados, né? E tinha que, como que fala, transformar o sistema NTC, né? Americano, sistema. E essa oficina lá em Pinheiros era uma tipo pioneira que transformava do sistema NTSC para o sistema PAUM, que era brasileiro. Era isso. E aí eu fazia a recepção, a entrada dos aparelhos, sabe? A saída, compra de circuitos, de material para os técnicos, essas coisas. Notas fiscais, é isso. Aí eu saí. E você chegou a se formar na faculdade? Não, eu tinha só ensino fundamental. Em 2002 eu fui fazer o ensino médio. Depois eu fiz o ensino médio. Depois eu fiz pedagogia, mas não concluí. Cheguei até o 5º semestre e aí eu parei.
Aí como fala, faculdade da vida. Ainda fiz a vestibular para serviço social, porque é muito a minha pegada, mas não, a minha vida é assim, a maioria dos meus, como que fala, registros foi como educadora social, orientadora socioeducativa. Mas e como que aconteceu essa transição da militância, do trabalho, desse trabalho formal para a militância? Tipo, você se dividia entre um e outro e em algum momento você passou a fazer parte só desse mundo de militância. Quando que isso aconteceu? Eu me dividia. Eu saía do trabalho, mesmo mudando para cá, eu continuei trabalhando em Pinheiros por um tempo. Aí eu saía de lá e final de semana era na guerrilha, era na luta. E à noite já parava, às vezes, muitas vezes eu nem ia direto para casa, já parava lá no salão da igreja, que na época não tinha espaço, era um salão, né? Hoje a gente já tem. Parava lá, já fazia reuniões, enfim, pegava com as crianças, né? Tenho 3 filhos, hoje 4 netos. E aí só quando você se aposentou que passou a se dedicar a... sempre intercalando, né, entre o trabalho e as reuniões à noite, ao final de semana, eu nunca deixei, né, mas integralmente. Depois se aposentou? E a igreja da Católica ou era evangélica? Igreja Católica. Igreja Imaculado Coração de Maria. Hoje paróquia, né? Uhum. E como que você chegou aqui, a esse espaço? Então, nós somos vizinhos e aí a gente sempre teve contato por conta das lutas. Esse córrego Bananal, ele vem lá de cima, ele corta o Damasceno, ele vai para o Princesa, então tudo que afeta aqui, afeta lá e vai para lá embaixo. Então toda a luta, que acontece é em comum. Nem ontem eu não vi, mas ela teve uma reunião sobre as enchentes, né? Então uma luta pela questão fala muito sobre a canalização, mas se canalizar, o que vai fazer com as famílias que moram na beira-rio? O que pode fazer com a questão do córrego sem afetar essas famílias? Porque para onde elas irão? Então tem tudo isso. Então assim, chegar aqui é muito isso, é uma luta conjunta. A Noêmia, nossa, desde a UBS, do Damasceno, a gente tem muito contato, por conta das lutas. A UBS do Jardim Silmaria é o Carumbé, porque era a única UBS que atendia ao Damasceno, a toda a região aqui é o Carumbé, atravessando a avenida aqui com o Tio Sampaio. E nós fomos, em que ano mais ou menos, o Marcos nasceu... Nossa, 1990, nós fomos em 93, 95, assim, a uma unidade básica de saúde referência à homeopatia na cidade de São Paulo. Nós tínhamos 2 médicas que atendiam a crianças e até as mães, porque a gente era com homeopatia, foi uma luta. 2 médicas que, sabe, colocaram isso, hoje nós não temos mais. Hoje não, faz muito tempo que não temos mais. São coisas que foram lutas da comunidade. Em algum momento você falou que aquilo que você estava vendo era dolorido e você precisou sair. Você viveu isso aqui também? Durante o seu trabalho? Você teve esse pensamento de novo? Pensou em se afastar da militância? Mas eu relatei em relação a eu não assumir a suplência no 2º mandato do Conselho Tutelar, até porque eram poucos meses e não ia contribuir muito, e aí eu achei melhor, conversei com algumas pessoas de referência e falei, não, muito pouco tempo outra pessoa pode assumir. E quando você chegou aqui, você conta que a sua situação financeira não te permitia ir para outros lugares. Você chegou a ter uma situação financeira melhor que te permitia sair daqui e chegou a pensar? Não, eu acabei assim me reencontrando.
com um grupo de pessoas na comunidade, assim, que a gente, vamos falar comunidade, os amigos, assim, que a gente foi fazendo amigos na vida e comadre, essas pessoas da caminhada, que eu nunca tive vontade de sair daqui. E aquela imagem que você tinha de um lugar que era violento. Eu me deparei, até a Cecília, num dos livros, num dos livros, acho que, eu não sei se é no mestrado dela, ela conta, né, que uma vez a gente estava visitando uma menina com deficiência. A gente foi visitar uma família e aí a gente tinha uma situação de uma pessoa, né, que era muito falada na comunidade, sabe assim, perigosa, isso, aquilo, outro, né? E aí eu fui com a minha comadre visitar, tô dentro da casa. Quando eu me vi visitando essa mãe, essa filha, eu tô na casa do pai dessa. Eu vi que essa pessoa que era tão falada na região, inclusive na mídia, era pai dessa menina, dessa adolescente. Eu falei, sabe, não me criou medo, tirou todo o estigma, sabe? Depois eu ouvia na padaria, cumprimentava, sabe, quebrou todo o estigma. Nunca passei por nenhum problema de violência, não. Vocês querem? Eu tenho uma dúvida. Fala. Na época que você trabalhava em Pinheiros, vinha pra cá, como era a questão de transporte? Do transporte? Porque até hoje, no lugar que tem transporte de São Paulo, eu vejo que tem ônibus pra Santana, né? Pra Agora vai Santana, sair... pro terminal metrô. Pro terminal Cachoeirinha, e do Cachoeirinha você tem opções. Quando eu morava ali na Bancária, que é um pouquinho mais pra frente, eu ia pra lá, pedalar pra pegar pra Pinheiros. Eu sou da Zona Leste, eu sou do outro lado. Quando eu mudei pra cá, às vezes eu ficava até mais tarde no trabalho, quando tinha uma demanda maior, e a empresa me pagava, naquela época não tinha aplicativo, era táxi. Eu me deparei com uma situação muito constrangedora. A primeira vez que eu chamei um táxi, que era orelhão, né? Você ligava no ponto de táxi, eu liguei lá da empresa pedindo um táxi para me trazer. Eles recusaram. Quando eu mudei, aí eles recusaram, não me trouxeram. Aí eu não pude mais fazer hora extra por conta da trajetória. Aí eu fazia todo o percurso. Eu pegava o ônibus até a Lapa e da Lapa eu pegava o ônibus que me deixava na Cantiga e eu descia para casa. Tem essa coisa, sabe? Que era do preconceito. Aí no dia seguinte, no dia eu fiquei assim, aí no dia seguinte eu liguei, pedi para falar lá pelo responsável do ponto de táxi lá. Eles falaram, senhora, eu sinto muito, mas é uma área que as pessoas têm medo. Se hoje ainda a gente ouve falar algumas vezes, né, de aplicativo. Eu tenho Uber aqui também, até como não vai para João, lá para outros lugares, para Brasilândia também. É isso, não vão. Então você imagina na época, né? Era uma caminhada, meu filho. Eu trabalhava e não era na São Walter, próximo da Praça Pan-Americana. Então eu pegava ia até a Lapa e pegava o 875, descia ali na Diógenes. É uma caminhada. E trabalhei lá 6 anos. Nossa. Mas é isso. Querem mais alguma coisa? Surgiu aí na cabeça? Não? Só contei dessa daqui. Como que você percebe a relação desse centro cultural com o bairro?
Você acha que faz efeito, que não faz, que atinge o suficiente, que não atinge? Eu acho que faz efeito sim, é um espaço que acolhe, que as pessoas buscam nas suas necessidades, na escuta. E tem alguma faixa etária que é mais... que vem mais assim, mais as crianças, mais os adolescentes? Olha, outro dia a gente teve uma atividade na UBS, aí até a gerente da UBS me chamou, foi encantada, porque a Noemi levou um grupo de crianças assim. Então é diversificado. As crianças assim, fez uma apresentação, sabe assim, que tem outros grupos, mas a questão da horta é muito legal. Das plantas, né? As plantas. Fugiu agora. Me distrai. Eu ia pedir ajuda para os universitários. Vem em casa usa essa expressão. Filho. Suas mães fazem isso, mas suas mães são mais jovens. Você falou da horta, como que funciona? Quem cuida? Eu não venho muito, mas assim, elas têm um encontro, elas têm um grupo de mulheres que cuidam, né? E tem várias outras hortas, tem uma escola, tem no Guarani, tem uma escola aqui no Guarani, e aí são mulheres que cuidam, e elas fornecem material também. Não sei se está aberto, a gente podia dar uma olhada depois se quiser. Me chama a atenção que a maioria das pessoas que vieram nos acolhedores eram mulheres. Você também percebe isso? Que são mais mulheres? São mais mulheres. Não que não tenham homens na região que sejam, mas assim, eu acho que a grande... são mulheres. Tem homens, né? Mas assim, eu acho que a grande luta são mulheres. Por que você acha? Não sei. Elas se identificam mais, arregaçam as mangas, não tem medo. Também, não falei, também faço parte de um grupo desde o início do ano, Mulheres de Luta do Noroeste, que é um grupo de escuta, que a gente vai tratar isso, que a gente usa pelo aborto legal, e a gente tem uma reunião uma vez por mês, e enfim. Você tem alguma memória afetiva, algo muito marcante em relação a esse lugar? Quer contar pra gente? Esse local? Sim. Ou a instituição no geral, assim, pode não ter acontecido aqui, mas... Eu acho que o momento quando a Noemi relata, e eu acho que é algo que me marcou, foi quando houve esse deslize na chuva. Foi na gestão da Erundina. E foi um espaço que acolheu as famílias. Houve óbito de criança, inclusive. E foi um espaço onde acolheu as pessoas e cuidou. Eu acho que é algo que marcou, por isso que eu acho que é um espaço de resistência que deve continuar. E já houve vários processos, né? Tem processos de integração. É engraçado porque quando você fala de alguma época, você fala, foi na gestão de fulano, de não sei quando. Fica como referência. Sempre uma referência. Você não tem uma formação acadêmica nem nada, mas você tem essa formação política, né? Como que você conquistou isso e você teve medo de tipo, chegar no embate e não saber o que fazer porque pensam, essa pessoa não tem formação acadêmica, então ela não vai saber reagir, mas vocês sempre souberam. Sempre parti pro embate, foi pra boa. A gente teve nas lutas pela saúde, teve junto quando fala assim, a gente falou que eu dos homens, gente, qual é o nome do padre? Peraí. A gente teve um padre aqui no Damasceno,
E ele foi pároco no Carumbé, mas ele morou no Damasceno. E ele saía nas ruas com a gente. Ele chegou a parar, deitar na rua, parar o trânsito da Avenida Deputado Candido não, Deputado Emílio Carlos, aonde é o Hospital da Cachoeirinha, conosco, com um grupo de pessoas, para pedir intervenção na saúde. Peraí que eu vou lembrar. Eu tô com o Hugo, não é o Padre Hugo. De vez em quando dá umas coisinhas assim, tá? E não, a gente nunca teve. A gente foi pra rua, a gente por diversas vezes debateu. Se precisar, a gente continua. Foi algo que vocês foram conquistando conforme foi a demanda foi aparecendo. A demanda foi aparecendo. Vou perguntar. E você acha que o governo e o resto da cidade enxerga vocês? Mais ou menos. Às vezes com um pouco de resistência, outras pessoas sim, né? Outras pessoas sim. Essa semana eu recebi umas duas ligações, eu falei, poxa, mas não estou no ano de eleição ainda, o que está me cogitando? Mas tem essas situações, sabe? Eu falei, peraí. E aí você tem que, sabe, peneirar, ver qual que é o intuito, por que estão, né? Não quero ser massa de manobra, eu quero estar do lado certo. Como que foi de 2018 a 2022 o governo Bolsonaro aqui? Foi pesado. É porque teve a pandemia também. Período da pandemia, foi bastante pesado. E assim, eu estava trabalhando com a população de estação de rua, né? E tanto lá como vim para casa, né? Foi muito pesado, muito complicado. E trabalhar nesse período, eu não fiquei afastada em nenhum momento. Foi bastante complicado. De ver toda aquela situação e de vulnerabilidade das pessoas, situação que são mais vulneráveis dos vulneráveis, né? E largadas à mercê de tudo, né? Há muita injustiça social. Eu vejo isso como um caso muito grande. É algo que me aflige até hoje. Eu acho que na questão da situação de rua é a criança, o adolescente e os idosos. Adultos também, né? Mas assim, os idosos não tem até tem uma política pública, mas que não dá conta. Não cuida, de fato. Deixa muito a desejar. E teve a questão da pandemia, claro, mas toda a questão política. Você acha que teve também uma rachadura aqui? Uma rachadura, descaso, né? Favorecimento para alguns, né? A questão das vacinas, tanto de óbitos na periferia, quantas pessoas nós perdemos, muitas, né? Quantos óbitos, quer dizer, no Brasil, quantas pessoas nós perdemos? Milhares. Agora, você acha que tá melhor? Tá, eu acho que não é ainda o... Não sei. Melhorou, ao menos hoje. A gente não vê a nossa população correndo atrás de caminhão de ossos dos açougues, como a gente via, né? Naquela gestão. Disputando ossos para fazer comida, para comer. A gente não está vendo isso. Tem muita coisa a se fazer? Ainda tem. Tem muita coisa a se fazer. Eu não estou falando aqui em o beco, direita ou esquerda, tá? Não estou discutindo isso. Tem muita coisa a se fazer. Mas se o meu próximo não passar fome,
não comer osso. Então, eu acho que essa é a luta nossa diária. Vocês querem assumir aí Eu só tenho uma dúvida. Você falou que o movimento ele começou muito na Igreja Católica aqui, né? As outras religiões, tipo centros aqui, tem alguma participação na comunidade também? Tem outros grupos, outros, né, hoje a gente encontra outras lideranças de outras etnias, né, de outras religiões, mas eu, Noemi, outras pessoas assim, vem muito do movimento da Igreja Católica. Mas hoje a gente encontra outras pessoas que vão, hoje não, mesmo E vocês se comunicam, assim? Tem uma... Sim. Ai, que Na questão do movimento de saúde, até no conselho gestor agora da Damasceno tem um pastor, né? E ele é bastante ativo e a gente tem um respeito, sabe? Um pelo outro. É bem legal. Não tem assim, quando eu falo que vem, o nosso movimento vem a partir do movimento da igreja, dos movimentos sociais da igreja, mas a gente nunca, eu mesmo, Sandra, nunca tive diferença de credo com qualquer outra religião, com qualquer outra pessoa. A minha dúvida foge um pouco disso. Eu queria saber das escolas aqui da região. Como funciona? Tem bastante escola, da prefeitura, como é que esse projeto tem sucesso? Aqui a gente em cima tem um genésio, que é estadual. Aqui em cima a gente tem, que é mais nova, ali no Damasceno, na subida, no CDHU. Peraí, que a pessoa vai lembrar não. E tem as creches conveniadas, a gente tem uma creche que é direta aqui em cima, mas a maioria das creches que a gente tem na região são conveniadas, até porque a gente não tem espaços, a questão dos espaços públicos, então são sublocadas, né? É uma carência muito grande, nossas crianças e adolescentes já acabam indo muito para fora. Temos o CELPAS, que acho que foi um grande ganho para a nossa região, né? O único acesso para o CELPAS é essa perua, que subiu agora, Damasceno, que sai do terminal Cachoeirinha, 9032, aí ele faz o circuito aqui, vai lá para cima, que é o CELPAS, onde tem, né, o ensino fundamental, tem várias atividades, né, tem o ensino médio, então acho que foi um grande ganho, porque também foi na gestão Marta, foi em 2003 que teve a construção do CELPAS. Mas também tivemos grandes percas. No Princesa, o Princesa dos Bairros é um dos menores, Vila Menor, é do lado aqui, atravessando o córrego, aqui é o Princesa. A gente tinha uma escola, que era o Teotônio Vilela, mas que ficava entre o córrego, e quando tinha as enchentes, as crianças eram tiradas, chegou a ser tirada por bombeiros nas costas, assim, anos atrás, foi demolida. Foi só um espaço público ser demolida, era uma MF, né? E aí ela foi recolocada no céu. E a gente está com outra escola, no Jardim Vista Alegre, também interditada por conta do muro que está desmoronando. Aí ela está interditada. Você já assistiu? Acho que desde o início do ano. Lá é um complexo de vários serviços públicos. A gente tem a UBS, tem uma EMEI, tem a escola e tem o centro de referência, o CRAS. E aí a escola está interditada por conta da, né? E aí os professores e as crianças foram deslocadas para outras escolas das regiões. Então quando a gente já tem assim
já falta escola para as nossas crianças e adolescentes, e aí as crianças vão ser colocadas para outros lugares, e os profissionais também. E aí eles interditam e deixam lá, não fazem lá. nada. Aí diz que saiu, até eu não sei ainda o resultado, saiu, diz que uma, como que fala, financiamento, para fazer a obra do córrego, licitação do córrego, e que também vai fazer a obra lá da escola. Mas estamos aguardando. Né? Mas assim, é muito demorado essas coisas, né? Acho que deixa muito a desejar. Já tem pouca escola, tem muita vazão escola aqui. Não sei como está, mas quando eu fui conselheira tinha muito. A gente atendia a gente recebia muitas relações, né, das escolas, enfim, tinha muitos alunos com invasão escolar. Pelo que eu ouço falar, tenho contato com os professores ainda, isso é muito Sim. Mais trabalho. Sim. E é algo que, trabalhando com a criança e adolescente em situação de rua, foi algo que eu vivenciei muito. Adolescentes em situação de rua, mesmo da nossa região aqui e de outras regiões de São Paulo, no centro de São Paulo, que evadiram da escola. E assim, adolescentes que não eram alfabetizados, sabe? Com muita evasão escolar. Queria te perguntar também, calma. Não, a escola que eu não falei é João Amos. Escola Estadual João Amos. Posso só... não, tá certo. Eu queria te perguntar sobre espaços de lazer. É algo que deixa muito a desejar. A gente não tem, e é algo que a juventude fala muito, sobre a questão do espaço de lazer, que não tem muito espaço de lazer. Às vezes tem alguma atividade no céu, mas não tem muito, os jovens não tem muito para onde ir. E aí acaba indo muito para os pancadores. Aqui na região era muito cogitado, né? O Elisa Maria, o Elipa, né? Não, Elisa Maria e o Paulistano. Não sei como que está agora. Houve bastante repressão, fechada, intervenção policial, mas ainda algo bem pontual, que no final de semana acontece bastante. Né? E aí eu pronto, os jovens vão, enfim, não só jovens, né? Parque de Taipas. Então, assim, há todo aquele rodízio, né? De motos, e aí eles vão. Domingo à tarde, assim, você tá em casa, às vezes quando eu tô em casa, às vezes eu saio até lá na calçada, assim, que eu escuto o barulho das motos, aquele barulho, né? Aí eles circulam do Vista Alegre, eles vão para a avenida, é o que tem. É o que tem. Mas aqui também serve como... Porque a Noemi falou sobre as batalhas de rap. De rap, tem sim, batalha. Sarau. E tem mais planos de fazer algo para além desse espaço? Talvez mais dias por semana? Aí eu não sei como eu só teria que ocupar mais os espaços. Né? A gente tem um parque linear que é aqui, seguido aqui, que é um espaço de caminhada, um espaço que não tinha. Aqui era calafitas, né? Isso foi desocupado, foi feito parque linear. As famílias foram atendidas pelo CDHU, né? E viviam uma situação humana realmente muito complicada. Então é um parque que dá para ser ocupado, dá para fazer várias coisas. Às vezes tem algumas atividades, mas nem sempre. Então dá teria que ocupar esses espaços, né? E vocês têm todas essas atividades, né, que vêm de dentro para fora, mas as pessoas, eu imagino que também vêm de fora para dentro. Como que elas chegam até vocês?
Vai contando, vai falando, boca a boca. Mas eu digo assim, elas chegam pedindo ajuda com algo mais específico ou chegam mais de mansinho para integrar alguma atividade? Como que é? Acho que entra em contato, como aqui no espaço, entra em contato com a Noêmia ou com alguém ligado à Noêmia, né? E vai se colocando, fazendo a proposta do trabalho. E em relação aos moradores, vocês veem muita gente chegando? Sim, as pessoas são bem participativas. Não, eu digo pessoas se mudando pra cá. Acho que não tem mais muito para mudar. Mas, apesar que teve uma área mais recente, que a gente chama de tribo, né? Que é atrás do Damasceno, que é uma área de preservação ambiental, né? Que também cresceu bastante. Cresceu bastante. Lá aumentou bastante a moradia. Mas você acha que aqui no Damasceno tá estável, assim? Tá estável, acho que não tem mais. Porque não tem mais... Não tem. Você pode ver, assim, quando eu vi os arquitetos, eles ficavam, gente, a gente arquiteta não entende, né? Que eles ficavam, né? E até eu peguei mania com eles, né? Quando eu saía com eles, em toda a Brasilândia, assim, eu mandei todos os bairros, assim, eles ficavam falando, né? E como a gente tem que pôr lá no papel tudo, eles não, eles vão, sabe, 1, 2, 3, 4, 5 andares. Né? Eles são verdadeiros construtores na prática, né? E são várias casinhas juntas, né? São várias casinhas, Ali várias tem famílias. aquela laranja, mas são várias casinhas que foram construídas juntas, só que separadas. Separadas. Vocês têm mais alguma coisa? Vocês acham que dá pra ficar mais um Pegar um gancho? rolezinho aqui? Ah, eu pensei nisso. Você quer falar mais uma coisa? Eu fiquei só me perguntando, eu acho a Brasilândia tão grande, vocês não tem nada de escola de samba, Então, fala da Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro nasceu na Brasilândia. Só que hoje a Rosa de Ouro fica na entrada da freguesia do Óleo, na frente da freguesia. Quase pegou fogo na festa histórica. Isso. O fundador da Rosa de Ouro é da Brasilândia. Tem várias pessoas, né? É um reduto do samba. Até aquele Paulistar, né? Da Sábado à Tarde na Globo, fez uma matéria no Jardim Manara, aqui na Brasilândia. Acho que tem umas 2 semanas. Às vezes quando eu vou em casa, principalmente quando eu falo da Brasilândia, né? Nosso reduto, a gente. E aí eles têm vários redutos, várias situações, né? Eu não sabia qual era. Achei que era da freguesia. Não, ela tá na freguesia, a sede Mas dela. bastante gente vai pra lá, sabe? Vai. Essa troca. Vai, tem bastante gente que participa. Bastante gente participa. Tem só curiosidade. Mas tem vários grupos de samba, várias coisas assim, né? E roda? Às vezes a gente ouve falar, roda pra lá. Esse pessoal da tribo, que eles falam lá, essa ocupação mais nova da Brasilândia, a tribo, eles têm missão periférica, né? E aí eles, eu sigo pelo Instagram. Aí final de semana assim, eles estão postando. Eu ainda não vi, de vez em quando eu falei com aquele, vou colocar o samba deles pra ver como que é. Mas eles fazem umas atividades bem legais pra comunidade, pra família, tem samba, tem umas coisas, festa para as crianças, eu acho que, né? O Dia das Crianças aqui é bem movimentado? Então, são várias coisas. Eles fazem um trabalho. Entenderam, né? Mas tem várias atividades para as crianças.